Hoje estamos com um dia diferente pela primeira vez na história do podcast. Um convidado que já veio aqui, então ele vai falar um pouco mais, porque o assunto foi muito bom. Eu falei, volta, continua o assunto. Hoje vamos falar sobre direita, esquerda, redes sociais, lacração, agenda woke, história da igreja. Então hoje o assunto está muito legal, vocês precisam ficar aqui até o final. Então, enquanto eu solto a vinheta, tem que se inscrever no canal. Se inscreve no canal, já encaminha para um amigo que vai gostar de acompanhar essa história hoje. Então, solta a vinheta aí. Sejam todos bem-vindos ao podcast O Sentido. Estou hoje aqui com o Luiz Tourinho, grande amigo, historiador, tem um diploma invejável, está estudando doutorado. Sim. A gente está falando agora sobre o doutorado dele. Quer falar um pouquinho da sua jornada hoje acadêmica? Pra gente poder Prazer, Vitor, começar. de novo pelo convite, aceitei com todo gosto. A minha jornada é o seguinte, uma coisa que eu percebi que, pelo menos nas ciências humanas, as ciências são complementares. Então, eu fiz primeiro economia, depois eu quis fazer uma licenciatura em filosofia, mestre em educação, agora doutorado em história. Então, eu acho que se a gente quer em busca de conhecer a verdade das coisas, você acaba aprendendo um monte de coisa e que tem uma a ver com a outra. Que o risco é ficar isolando, né, os temas e vira especialista em algo e se torna super ignorante e compromete todo o resto da vida. Então, é isso que eu estou buscando, né? Ter uma formação mais completa possível. Para a gente poder começar assim, hoje a gente está numa sociedade assim, que fala muito de direita, esquerda, isso está muito forte. Isso sempre foi assim? Quando começou isso? Você falou que foi. Sim. É, É um assunto interessante que no Brasil praticamente não tem livros que falem dessa... Como era antes do surgimento da direita e esquerda, né? Quando era o sistema político antes. Achei uns livros espanhóis, portugueses, até do século XX, que fazem essa interpretação. O que é que existe? No dito antigo regime, o mundo antigo, né? Que surgiu até o século XVIII, existiu. Era o quê? Existiam as câmaras municipais, as assembleias e tal, mas não existiam partidos políticos. Então as pessoas que votavam, tinham opinião política, sejam nas cidades medievais ou nas cortes do rei, assim por diante, se posicionavam de acordo com uma pauta. Então, é a favor ou contra a favor de impostos. Então, tinha uns que votavam contra, a favor, assim por diante. Com a Revolução Francesa, e acaba se disseminando no século XIX por todos os países do Ocidente, né? Então, no Brasil, Portugal, Itália e tal, que surgem, de fato, os chamados partidos políticos, né? Que partido quer dizer uma parte. Então, é um princípio do partido político é representar um grupo de interesse, uma visão de mundo que é contrária à visão do outro, né? Então, por isso, essa questão dessas disputas mais acirradas que vão se agravando com o tempo. Então, é com a Revolução Francesa que surgem de forma permanente os partidos políticos, que antes não existiam. Como eu disse, eram grupos ou pessoas que votavam de acordo com a opção. Então, se era contra uma pessoa, na outra votação podia estar a favor, né, junto com ela. E a partir disso que há essa polarização e as ideologias, né, que acabam substituindo a religião, endeusam a política. Que se antes a política era mais assim, construir a estrada, né, coleta de lixo, exército, assim por diante, se tornou hoje definir quem tem direito à vida e à morte, né, a questão do aborto e eutanásia, por exemplo, decide o que é conceito de família, decide o seu direito de ter propriedade ou não, né, herança, essa coisa toda. Ou seja, se antes a sociedade colocava a política como algo importante, mais secundário, né, então dava para ter uma vida normal e a política era algo mais secundário, hoje a política se tornou uma religião, que no fundo se tornou a chamada ideologia. Então essa polarização é esse problema, ou seja, tudo importante na nossa vida é determinado pelo sistema político. Isso é um problema, isso os antigos não tinham. Que antes, como eu disse, eram para discutir coisas da polis, né? Polis quer dizer cidade grega. Então o que tinha em comum mais a vida privada não era determinada pela filosofia, pela visão de valores da sociedade, pela religião principalmente. Então a política acaba substituindo a religião com o tempo, principalmente a partir da Revolução Francesa,
E acaba, hoje em dia, um querendo matar o outro, que advém dessa visão ideológica, podemos dizer. Você não acha que essa questão de colocar pessoas dentro de caixinhas, né? Ou ela mesma se coloca dentro da caixinha do eu sou esquerda, eu sou de direita, não é um fator meio emburrecedor? Porque a partir do momento que o cara pensa eu sou de esquerda ou eu sou de direita, tanto faz. Então eu já tenho essa linha, esse cronograma para seguir, né? Sim. Então se eu sou de esquerda eu tenho agenda woke, progressista, se eu sou de direita eu sou conservador, tradicionalista. Então eu não preciso pensar, eu só sigo. Você acha que não veio daí está emburrecendo a sociedade colocar a gente em caixinha? Sim, que é isso, acaba suprimindo a ideologia, acaba suprimindo a personalidade das pessoas e a identidade da sociedade de forma geral. Então existia o conceito, por exemplo, de comunidade, de sociedade, né? A gente estava até aqui na Prefeitura de São Paulo, que foi até num evento bonito lá no Teatro Municipal, da tomada de posse, né, da nova gestão do Conselho Participativo Municipal, né, que tenta resgatar aquela visão de comunidade, de sociedade, que hoje em dia existem dois extremos, né, que vem desde a Revolução Francesa e vai se agravando com o socialismo, o comunismo e tal. Que existe praticamente o Estado, que seria o coletivismo, e o indivíduo, que seria o individualismo, né, o liberalismo. Então começa a enxergar o quê? Existe só esse grupo político amorfo, ou é o indivíduo solto que não tem relações com nada, não tem família, não cresceu num bairro, assim por diante, né? É uma visão equivocada do ser humano. Então, para conseguir uma identidade falsa, ela tem que se atrelar não mais à comunidade dela, né? A questão da família, do bairro, da paróquia, etc. e tal. E sim a um grupo político específico. Então, o que vai dar sentido à vida dessa pessoa, né? Uma identidade dessa pessoa, um sentido transcendental dessa pessoa é o grupo político, né? Isso é um problema. Porque você vê que a pessoa ela não precisa estudar, né? Ela vê que ela não precisa pensar. Fala assim, não, porque eu sou de direita, então eu sou a favor da família, tá, mas por quê? Não, porque eu até brinco, o pessoal da esquerda é muito lacração, né? Uhum. Então a gente fala assim, não, porque, exemplo, frase de esquerda, né? Não, porque o Paulo Freire é patrono da educação, tá, mas por quê? Não, o cara eu brinco ali, o cara trava na primeira pergunta, né? Sim. Porque a pessoa ela evita estudar, ela entra por uma caixinha e acabou. Eu sou de esquerda e pronto. Eu aceito tudo que está lá dentro. Né? Estava lembrando, você comentando isso, tem um padre italiano, Luigi Giussani, né, que ele fundou um movimento chamado Coluna Libertação do século XX. Tem nada a ver com a teologia da libertação, mas que ele percebe, ainda na década de 50, quando o mundo ainda tinha mais religião que hoje, né, depois que tem esses questionamentos todos e tal, que ele falava assim, as pessoas estavam vivendo naquela época uma religião pro forma, mas não sabiam mais o porquê das coisas. E ele busca, né, renovar a questão dentro da Igreja Católica a partir dos motivos, das razões porque eu sou católico, porque eu vou para a igreja, porque acredito em Deus e tal, o porquê das coisas. Então, infelizmente, a sociedade que a gente vive, né, quer abafar, né, essas questões existenciais. Então, de onde vim, para onde vou, né, porque eu trabalho, né, porque eu amo uma pessoa, porque eu quero ser amado, né? Porque eu desejo felicidade, de verdade, de beleza. E acaba se esquecendo. Então, a sociedade quer alienar para nós sermos marionetes, né, desses grandes grupos políticos. Porque pessoas mais conscientes são mais exigentes, né, em relação aos poderosos, sejam políticos, econômicos, sociais, assim por diante. Então, não é do interesse, né, desses dirigentes dessas várias áreas, principalmente ideológicas, que você seja uma pessoa bem formada, porque aí você vai começar a questionar e vai começar a sair do script deles. Você acha que é proposital? Então, É proposital. Você acha que isso também... Você acha que a educação tem esse papel também de escola, tudo de moldar? Você acha que não, isso... que o próprio conceito de educação, né, o conceito antigo, clássico, né, que a educação é ex-educare, né, do latim, que é tirar para fora, alguma coisa assim do tipo. Ou seja, você tem que descobrir, né, sair de si mesmo e conhecer a realidade como ela é, né, com R maiúsculo. E a verdade será esse processo, né, de você adequar o que tem na sua mente ao que de fato existe na realidade.
Já a educação, que é uma visão mais ideológica, aí vem com a Reforma Protestante, a Revolução Francesa e a educação moderna de modo geral, por isso o Estado quer tanto de ter educação pública, que isso é um projeto ideológico antigo. Porque eles querem que todo mundo vá para a educação pública, porque é determinado pelos poderosos. Então os políticos não abrem mão de ter uma educação pública, dita pública, universal, gratuita para todos, porque eles perderiam poder. Porque a partir da educação, isso aquele sociólogo M. Durkheim, que a gente aprende no ensino médio e tal, ele falava isso, que a educação em toda a sociedade é o quê? É como os adultos, né, querem que os jovens adquiram os valores e as visões deles. Então, se você quer mudar a sociedade, você tem que pegar os jovens e, a partir disso, você modelar de acordo com o tipo de ser humano que você quer que surja. Então, os poderosos querem o quê? Que você tenha essa visão mais ideológica, né? Então, uma visão de educação diferente da educação anterior, que era algo mais pessoal, né, menos politizada, de encontrar a realidade, entender sobre si mesmo, sobre a realidade, Deus, assim por diante. Acho que foi quando começou a cair a questão de ensinar filosofia na escola. Sim, sim. Ensinar... Porque hoje você vê que o papel da educação está muito mais de formar ideologia nos jovens, né, e crianças, do que ensinar de fato Que princípios filosóficos. Tem um choque de visões, né? Que acho que é isso que a gente está vendo hoje, que felizmente deveria ter um resgate dessa visão mais antiga. Um é a visão ideológica de educação, tanto que eles usam educação crítica. O que seria a crítica? Seria o marxismo aplicado à educação. Paulo Freire, se não me engano, a pedagogia do oprimido, que eu li na época do mestrado em educação, ele menciona, ele define isso mais ou menos. Então, seria o marxismo aplicado à educação. E outra visão mais, digamos assim, produtivista, ou seja, ver a educação mais como para a pessoa aprender a ser um bom profissional, mas como ser humano não tem nada a ver. Porque aí tem duas definições diferentes também. Antigamente tinha uma distinção, isso até no século XX, e hoje se perdeu, entre instrução e educação. Instrução seria o quê? Dar capacidades técnicas para a pessoa, então de linguagem, de matemática, essa coisa toda, para ele utilizar para a sociedade, né? Como profissional, como cidadão e tal. Já a educação tem a ver com valores, mentalidade, a parte psicológica, virtudes, a parte mais subjetiva, né? Sim, virtudes e tal. Então, todo processo educativo tem os dois elementos, né? A parte de instrução, que será a capacitação daquela pessoa para algo mais técnico, podemos dizer, instrumental, e a educação, que seria a parte mais subjetiva, que é a parte da visão de mundo, valores, caráter, essa coisa toda. Então, a parte mais subjetiva. Então, tem ambos. Então, a produtivista, ela quer que a educação se resume a só instrução, no fundo, e acaba esquecendo que existe esse outro aspecto. E a parte ideológica, ela quer que seja da parte subjetiva dela, só que sempre de acordo com o projeto de poder deles. Não quer dar uma liberdade para que as famílias, as pessoas decidam o tipo de educação que queiram. Então, a gente está com dois grupos grandes, que briga de cachorro grande, e a gente está perdido nisso aí tudo. Mas, na verdade, nitidamente, a gente está indo para um lado só, né? Mais esquerda, todo Paulo Freire. A mistura, é complicado. Hoje eu vejo que as pessoas, tanto de direita ou de esquerda, assim, elas não se preocupam de fato com os problemas reais e sim entrar na caixinha. Eu vejo que as pessoas, elas não querem, eu já falei do estudar aqui, mas de ver o real problema das coisas. Então assim, eu sou de esquerda, sou a favor do aborto. Tá, mas peraí, o que você acha da criança lá, né? O que você acha disso? Não, eu acho que a mulher tem que... A pessoa ela não entra no problema. Você vê isso, que é muito mais fácil ela entrar numa caixinha para ela não precisar ver, de fato, escancarar o problema. Eu tenho amigos que eles são... Cara, eu sou de esquerda, mas eu sou a favor da família, eu sou tradicional, ele é contra um monte de coisa da esquerda. Eu falo, mas como assim? Sim, que aí entra a questão da histeria, né? Que a gente viu na sociedade histérica, que seria uma reação desproporcional a um fato que se apresenta na realidade. Então, como nós estamos não se desperta, né, essa postura, não se educa para essa postura de procurar a verdade, de querer saber a argumentação dos dois lados e tal, que isso requer uma educação, uma visão de mundo. A pessoa não vai naturalmente saber fazer essa análise crítica de comparação e, a partir disso, descobrir isso. E sim algo mais histérico,
seja de esquerda ou de direita. Então, é uma postura reativa, no caso, né? Então, se você chega lá, tem aborto. Então, se o cara é contra, já não gosto. Se é a favor... Então, ao invés de ter formas que a pessoa falou, não, eu quero ouvir os dois lados e, a partir disso, de forma sincera, eu vou procurar. Então, se já tem esse tipo de educação que não alimenta, né, essa postura em busca da verdade, e sim apenas uma postura reativa, né, acaba tendo esses problemas de eu sou do grupo X ou do grupo Y. Tanto que tem pessoas, como eu disse, aparecem lá comigo, sabem que eu gosto de tal posição política, já acham que eu sou daquela caixinha. Aí eu mostro que não é daquele jeito. Eu falo, não, abra a mente e vamos conversando e aos poucos a gente vai descobrindo, né? É igual, acho que quando fala da ignorância, não vou discutir sobre política. Cara, mas tudo bem, ninguém precisa convencer ninguém. Mas eu não posso te ouvir, você não pode me ouvir, né? Eu acho que o que eu falei toda hora de estudar é porque realmente eu acho que o objetivo é não se colocar em caixinhas, né? Você é direita ou de esquerda? Cara, eu preciso entender o porquê que o aborto é bom ou ruim. Entender porquê que o socialismo é bom ou ruim, a reforma agrária é bom ou ruim. Acho que quando você começa a entender de fato os assuntos, você não cai nessa cilada, né? De se colocar em caixinhas. Sim, então é isso. A gente precisa retomar, né, essa visão de educação, de formação da personalidade do ser humano. Você não acha que as universidades, por exemplo, as federais, assim, elas são tomadas pela esquerda? Aí vem um processo histórico, né, que houve. Desde a década de 1920, então 100 anos atrás, de fato houve influência da União Soviética, essa coisa toda. Inclusive a formação do PCdoB em 1922, e começaram a ter essas infiltrações, e grandes figuras, né, como Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior e tal, eram explicitamente marxistas. E qual o problema? Com o regime militar, né, de 64, os militares, que também tinham uma visão ideológica positivista, que é aquela visão tecnocrática, a economia que importa, não importa isso, ela perseguiu a direita civil, ou, na melhor das hipóteses, em alguns casos, não apoiou, e aí deixou que nas universidades públicas, né, houvesse aos poucos, de forma natural, porque um professor vai formando o outro, né, orientando, doutorado, mestrado, essa coisa toda, pessoas ligadas mais à esquerda. Tanto que quando houve a redemocratização, a única sociedade civil, né, dentro da sociedade civil, inclusive nas universidades, organizado era a esquerda, já não tinha mais uma direita civil, que era liderada antes do regime militar por Carlos Lacerda, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, que foi perseguido no regime militar e até se diz que ele morreu de ataque cardíaco, né, meio que assim, envenenamento, talvez. Uhum. Então ele morreu exilado, aquela coisa toda. Então houve essa hegemonia, por quê? Porque os militares acabaram focando nessa parte de obras, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, economia, essa coisa toda, que depois até se demonstrou desgastante, né? A hiperinflação foi um fruto disso, né? Dessa visão desenvolvimentista de economia, que o Estado é motor da economia. E aí deixou de lado essa área das universidades, chegou a fazer uma reforma para tentar contornar, só que se não tem uma proposta, né, de humanidades, de universidade para isso, então, tanto que eles depois perderam o poder e nunca mais voltaram, né? Você acha que não tem como mudar isso? Isso que é a questão. Eu estudei na Universidade Federal, né, na graduação pelo menos, e o próprio sistema, depois que se torna rígido, né, que a questão burocrática tem essa tendência, se fecha em si mesmo e acaba não abrindo mais espaço. Então, eu me lembro até hoje, meu orientador, ele disse que uma professora que seria a sucessora dele na disciplina, uma coisa dessa, tinha uma tendência à esquerda, só que ele, como viu que ela tinha capacidade, aprovou sem problema nenhum. Logo depois que ela foi aprovada, ela soltou a franga, podemos dizer, e começou a fazer propaganda ideológica, e todos os concursos que tinham, a partir desde então, ela já não enxergava mais com a visão mais imparcial, e sim de que tivesse alinhamento, tivesse alinhado politicamente com ela. E aí, depois que se forma esse ciclo vicioso, é difícil quebrar. Então, eu não sei que poderia fazer uma reforma universitária. Na França fizeram algo parecido, só que eu acho que já não tem mais como fazer isso. Na França, na década de 60, houve uma disputa muito grande, principalmente
no meio universitário, entre estudantes, professores e tal, que era de esquerda e de direita. Né? Foi na época mais ou menos da crise general Charles de Gaulle, que era o presidente e tal, mais conservador. É que eles fizeram, pegaram a Universidade de Paris, que era enorme, estava, se não me engano, com mais de 200 mil alunos, algo assim, surreal. E dividiram em 12 universidades, se não me engano. E a parte da Sorbonne, que era de ciências humanas, famosa e tal, eles dividiram em duas. Uma ficou mais à esquerda e outra quem era mais de direita. E quem conseguiu garantir que mais à direita não impedisse era até o intelectual católico Roland Monnier, se não me engano, é sociólogo. Eu li um livro dele editado no Brasil da década de 70 sobre hierarquia social, parte de sociologia. E aí, no fundo, conseguiram resolver esse problema. Ou seja, de fato, quem é de esquerda fica nessa universidade aqui, quem é de direita mais nessa. Porque senão ia ter um conflito eterno e ia acabar prejudicando os alunos, inclusive. Só que no Brasil, eu não sei como faria. Você teria que criar outra instituição, seja pública ou privada. Então, é algo complicado. Mas que, de fato, ficou algo engessado e é difícil quebrar esse ciclo vicioso. Que, de fato, as bancas examinadoras dos concursos não são objetivos, são subjetivos. Que tem a aula lá, tem a prova aberta, então é complicado isso também. Eu vejo que está nascendo um movimento de algumas escolas mais religiosas, mais católica, tradicional. Tem uma famosa em São Paulo, né? Você não acha que esse daí já é um princípio de uma mudança? Ou... Sim, houve no Brasil algo parecido também. Né? Quando teve o fim do Império, né? A igreja conseguiu certa liberdade de atuação. E é que vieram vários padres estrangeiros missionários. Então, os salesianos vêm principalmente por causa disso, padres sacramentinas, jesuítas, lassalistas, claretianos, essa coisa toda vieram no início do século XX, principalmente, e criaram esses grandes colégios católicos que nós existem hoje. E aí, em questão de poucas décadas, surgiram depois as universidades católicas. Então, não foi algo espontâneo, e sim um projeto da igreja e dos católicos brasileiros, principalmente os leigos, de falar, olha, a educação que está hoje não condiz com o que nós desejamos. Então, vamos criar o nosso próprio sistema de ensino. Então, está surgindo de novo, já que existe uma crise na educação dita católica dessas congregações, de perda de identidade e tal, aí outro tema longo. Então, as próprias famílias estão criando os próprios colégios, de novo. O ideal é que, em algum momento, surjam universidades, assim por diante. Mas, querendo ou não, a pública, do jeito que está, tem uma vantagem estrutural, que é financiamento público, enquanto o outro tem que ser pago pelos próprios pais. Então, é isso que depois vai ter que ser resolvido no futuro. Ou seja, como é que a gente vai existir uma igualdade de opções se uma é de graça e o outro é pago? Né? Estruturalmente, você favorece o que é pago, o que é de graça, no caso. A gente vai ter que resolver isso. Isso no Brasil teve também, o Cláudio Lacerda fez isso, que é a questão das bolsas de estudos, assim por diante. Então, vai demorar um tempo ainda, mas algo louvável e ter que fazer mesmo. Já que você está falando de algo que vai mudar, entra um pouco em atualidade. E o Trump agora assume, né? Ah, sim. Você acha que ele vai conseguir fazer alguma coisa? Não, eu percebi, sentido? Não. Realmente eu fiquei impressionado porque já os primeiros decretos ele já começou chutando balde. Foi. E parece que nos Estados Unidos, lá dá uma margem maior de atuação para o presidente. Você vê que aqui no Brasil, querendo ou não, por causa do Congresso e também do Judiciário, há sempre... o cara faz uma medida provisória, um decreto, e vem lá e derruba. Então lá parece que a presidência tem uma força grande ainda. E aí vamos ver, porque acho que ele veio com sangue no olho, porque ele mesmo teve um problema na eleição, que foi no meio da pandemia, né? Foi no auge, foi do final de 2020, se não me engano, a eleição americana, a anterior a essa. Foi no auge da pandemia isso, então ele teve essa influência. E agora ele quer o acerto de contas, né? Aqueles filmes assim de faroeste, o cara vai acertar as contas. Voltou. E tá tendo nova maré, não é só isso. Eu acho que aí entra a questão da agenda woke que você fala. Estava conversando muito com meus amigos nesse sentido. Houve, de fato, uma radicalização por parte da esquerda, de forma assim, nos últimos 10 anos. Por exemplo, ideologia de gênero. Eu me lembro que até 10 anos atrás quase ninguém sabia. E do nada, hoje em dia, é a pauta do dia. Né? E de algo assim, alucinante. 10 anos é muito rápido. E aí entra a questão de... Meu amigo fala, criança trans passou do limite, entendeu? Então, tem que cortar. Então, o pêndulo está voltando. Então, a questão da Argentina, que estava há décadas na mão da esquerda, com alguns governos tampões de centro-direita. A questão do Trump, né? Que o Partido Republicano ficou muito tempo
com falta de identidade, ficar aquela coisa meio militarista, né? George Bush e tal, intervenção, mas em termos de culturais, em termos de visão de mundo mais cultural, educacional, estava muito fraco. Então, está tendo uma guinada mais à direita, porque parece que o outro lado pisou demais na bola e aí vai ter um acerto de contas. Parece que está tendo essa impressão no mundo inteiro. É que você falou do pêndulo, né? A gente fala até lá na escola, né? Ação e reação, né? Se você bater, É proporcional. Você vai apanhar, é proporcional. Eu acho que por tantos anos fizeram isso, você acha que o pêndulo está voltando e vai ter uma Vai pesar. via, né? Porque, como eu disse, começaram a mexer com coisa de não tudo ou nada. Se você força o seu oponente... Acho que até o Sun Tzu fala, né? Você nunca pode deixar seu oponente sem escapatória, porque senão ele vai resistir até o fim. Você que tem que dar sempre uma forma dele sair de forma honrada, assim por diante. E não ser destruído. Eles chegaram num ponto, né? Eles queriam prender Trump. Então, se você falar para um cara, eu vou lhe prender e acabar com sua vida, então, se ele volta ao poder, ele vai ter acerto de conta, né? Da mesma forma, essa questão religiosa. Por exemplo, lá na Espanha, é pouco divulgado no Brasil, eu soube que as últimas semanas, um padre lá, e apoiado pelo bispo depois, não quis dar comunhão, né, na hora da missa, a um prefeito de lá que era explicitamente homossexual. E a igreja diz, de direito canônico, que se você tem um pecado público, ou seja, que você fala lá e todo mundo sabe, aquela coisa toda, e não privado, que é a coisa meio escondida, você não pode comungar, né? Seja um divorciado, seja questão, ou seja, vários motivos, não apenas isso. E aí o bispo apoiou, só que o governo quis entrar, que é o governo de esquerda lá do Sanches, que está desgastado, inclusive. Com uma hora vai cair. E a ministra lá de Igualdade Social e tal, está falando que é um caso de homofobia, sendo que não tem nada a ver com isso. Então, eles querem falar que a igreja está abaixo da Constituição e vai começar a ter retaliação governamental. O que é que vai acontecer? O pessoal que é mais católico lá, que estava nem ligando muito para isso, vai começar a se revoltar. Porque vai o quê? Vai prender o padre? Vai prender o bispo? Então, se eles estão apertando de um lado, começa a ter uma reação do povo. Então, algo na história é normal isso. O povo vai ressurgir e vai começar a ter uma mudança, né? Sim. Nas eleições municipais no Brasil, teve, né, nesse ano. O Centrão foi o grande vitorioso, mas querendo ou não, a esquerda levou um pau danado, podemos dizer. Então, a questão do Boulos, uma diferença de 1 milhão de votos, por exemplo, né? O PT também. Então, aquela pessoa fala, né? Depois que o Lula sair da política, o PT vai entrar em crise e talvez vai até implodir. Aí tá vendo se vai ser outro partido, se vai ser o PSB do João Campos, lá do Pernambuco, que até a própria Tabata Amaral faz parte, é o que vai emergir, a gente não sabe. Mas que está tendo uma crise de liderança e depois que a figura do Lula sair de cena ou ficar desgastado, a gente não sabe o que é que vai acontecer exatamente, a esquerda no Brasil vai ter uma crise pesada durante alguns anos que a gente não sabe como vai se reestruturar. Então vai ter uma onda aí que vai ser basicamente centrão contra a direita, que houve muito nos segundos turnos, né, aqui no Brasil. Que era um candidato mais à direita, outro que era do centrão. E acabou prevalecendo o centrão, mas a esquerda acabou ficando de fora em quase todas as cidades que tiveram o segundo turno. Essa semana saiu até notícia de possível impeachment, e essa semana você viu? Não, tem para lado. Eu sou da Bahia, aí o Tribunal de Contas parece que saiu, né? E teve um rombo em 2023 ainda, ou seja, antes dessa crise toda, de 2 bilhões e meio. Por isso está pedindo empréstimo, ou seja, meio que faliu, assim, acabou o dinheiro. Ninguém sabia. Então, aí sem dinheiro tem duas opções. Ou vai ficar se endividando, que de fato é o que o Lula está fazendo, só que tem um limite, e aí vai cair a inflação. Aí, quando começa a inflação, aí o povo começa a revoltar. A gente não sabe, e está sendo muito rápido isso, porque ele está atendendo de forma prioritária a base política dos prefeitos e tal, e não da do povo. Aí começa a dar problema. Essa semana, mudando um pouco de assunto, mas essa semana eu até recebi um e-book do Brasil Paralelo falando sobre agora que o Trump assumiu, da guerra entre ele e a China. Você viu falar isso? Que os Estados Unidos está querendo pegar o mar da China, mas a China fala que quem domina aqui sou eu. Você acha que tem um risco aí de... O Trump fala que ele vai assumir e não vai ter terceira guerra mundial porque ele assumiu, né? Ah, sim. Mas você acha que ele não está causando isso? Muito pelo contrário. O que a gente percebe? Que essas grandes potências, desde a Guerra Fria, não lutam entre si, né, diretamente, porque senão vai gerar uma guerra nuclear. Né? Então, a última grande guerra foi a Segunda Guerra Mundial. Por causa disso, não tem. Então, eles terceirizam com países menores
né, chamado Terceiro Mundo, podemos dizer, para fazer essas guerras. Então, no fundo, o conflito Rússia e Ucrânia era o quê? Mais ou menos o Ocidente, né? Europa, a OTAN, né? Estados Unidos, contra a Rússia. A mesma coisa, Taiwan contra a China. Taiwan é o quê? É ligado aos Estados Unidos. Então, e a China, como é um país tá muito comercial, ele ganha muito dinheiro com isso, eles não gostam de ter um confronto direto. Então, quem que paga a conta da Rússia? É a China. Quem paga a conta da Coreia do Norte é a China. A China diretamente não vai se envolver. Então, ela vai ajudar a questão financeira, etc. Tal, mas eu acho que a questão do Trump, que o Biden era muito fraco, a questão do Afeganistão, você viu? Ele ficou décadas ocupando o Afeganistão, gastando dinheirão, um monte de gente morrendo. Do nada ele abandona todo mundo e perde tudo. Então, Biden era fraquíssimo. Por isso, até gente que era ligada ao Partido Democrata votou no Trump, ou pelo menos evitou votar num dos democratas, que lá o voto não é obrigatório. Mas os Estados Unidos vai votar a ação, porque realmente estava levando uma surra. A guerra da Ucrânia, Afeganistão, Taiwan tal, com essa ameaça. A gente vai ver o que vai acontecer. Já que você citou guerra, o que é a Guerra Fria? Guerra Fria foi que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, emergiram duas grandes potências que quiseram disputar o poder global, que era a União Soviética e os Estados Unidos. E ambos ficaram com bombas atômicas. Então, diferentemente das outras guerras, que podiam ter várias mortes, uma guerra nuclear pode simplesmente dizimar um país inteiro. Então, eles perceberam o quê? Que não tem como fazer um confronto direto, e a partir disso era uma disputa por meio de outras formas, seja de serviço de espionagem, seja de sanção econômica, ou, na melhor das hipóteses, assim, no sentido de mais forte o embate, de um financiar uma facção dentro do partido, outro de outro. Então, por exemplo, a independência africana, isso no Brasil é pouquíssimo divulgado. Isso nos Estados Unidos, na Europa, tem muitos livros sobre isso. A independência da África não foi fruto espontâneo dos africanos que queriam uma independência. Foram os soviéticos que queriam financiar e ter independência africana para enfraquecer a Europa, e os Estados Unidos foram omissos também, porque era do interesse dos Estados Unidos enfraquecer a Europa. Então, o pessoal lá de Portugal, que tem um monte ainda tem alguns veteranos da guerra, eles falam isso, né? Que era do interesse dos Estados Unidos e também da União Soviética ter essas independências. E acabou prevalecendo a independência ligada aos países da União Soviética. Então, Moçambique tem um AK-47 com armamento russo na bandeira, não é à toa, porque eles que financiaram. Então, a Guerra Fria, você vê, então, essa destruição toda da África, essas ditaduras e tal, foram fruto da Guerra Fria, né? Essa questão também do Foro de São Paulo, ou de Cuba, de Venezuela, do Brasil, essa coisa toda, esses países mais à esquerda, são ligados à União Soviética. Então, por exemplo, a esquerda europeia tem nada a ver com a esquerda da América do Sul. A América do Sul é mais ligada à esquerda marxista da antiga União Soviética do que a esquerda democrática europeia. São outras linhas de atuação, de contato, assim por diante. Então, a nossa é ligada à União Soviética por conta da Guerra Fria. Já os da Europa e dos Estados Unidos é outra linha que respeita, de certa forma, o jogo democrático. Aqui não, aqui é a ditadura mesmo. Se for necessário fazer uma ditadura, eles vão fazer para continuar no poder. Então, tem essas tradições diferentes que é a fruto da Guerra Fria. Que é o que o Maduro está fazendo. Então, o Maduro está fazendo a cara dura, está se fazendo de vítima e tal. E é financiado, seja militarmente ou economicamente, pela China, Rússia, assim por diante. Tudo esquerda. Então, é ligado a isso. Então, você pega as votações da ONU, resoluções a favor e contra, é sempre a mesma coisa. É lá a China, a Rússia de um lado e os países satélites, na África, na Ásia e na América, contra os ligados aos Estados Unidos. Tá? Até hoje, de certa forma, a Guerra Fria perdurou. A gente achou que tinha acabado, né, quando acabou a União Soviética, só que só se reestruturaram. E aí você vê que, de fato, essa aliança China-Rússia reforça essa aliança antiga, que a gente estava achando que não, a Rússia estava virando ao Ocidente, né? Está se distanciando da China, não. Parece que, de fato, a Guerra Fria só se reestruturou, mas continua mais ou menos esse bloco. Se for do Foro de São Paulo, o que ele entra? O Foro de São Paulo foi mais ou menos o quê? Partidos ligados mais à esquerda, por influência
da antiga União Soviética, né, podemos dizer, se reuniram, né, em São Paulo. Então, são várias organizações que cooperam entre si. Então, por causa disso, por exemplo, por que Lula não bate em Maduro? Não tem como defender mais. Porque o ditador da Nicarágua, que é algo assim ridículo, parecendo um ditadorzinho de segunda categoria do século XX, está no século XX fazendo coisas absurdas. Por quê? Porque eles são ligados institucionalmente, também por ligações pessoais, ao Foro de São Paulo. Então, existe uma cooperação, né, de partidos ligados à esquerda da América Latina. Então, por causa disso que você vê que há ajudas financeiras, por exemplo, aqueles escândalos do BNDES. Com interesse lá do Brasil financiar estradas na Venezuela, um porto em Cuba e tal. A desculpa era exportação de tecnologia, mas no fundo era por quê? Porque, politicamente falando, eles eram ligados. Nesse sentido, a direita só agora está começando a se ligar mais, só que você vê que não é tanto. Então, por exemplo, lá o Eduardo Bolsonaro com a questão do CEPAC, que é do Trump e tal. Mas você vê que, economicamente falando, ainda não tem esse nível de parceria como tem do Foro de São Paulo. Então, nesse sentido, a esquerda sempre foi mais integrada e globalizada e organizada do que a direita. A direita fica muito ligada ao país e tal. A gente ouviu que o Foro de São Paulo, por um tempo, foi negado. Não existia. Agora ele existe, mas ele é bom. E, de fato, eles queriam esconder isso? Tentaram fazer, o professor Lódio Carvalho falava várias vezes isso. Queriam falar que era uma negação. Aí, quando viu que, de fato, não tinha mais como esconder, falou, não, mas não tem essa influência toda. Por exemplo, de certa forma, o Foro de São Paulo está ligado à esquerda da Colômbia, que é ligado ao narcotráfico. Então, aí tem aquelas teses, né? Talvez por causa disso que o PT também não combata tanto o narcotráfico no Brasil, porque tem ligação política com o pessoal, seja da Bolívia, da Colômbia, assim por diante, que acaba ganhando dinheiro com isso. Então, tem a questão dos interesses. Isso que é o pior, sacrifica os interesses da população brasileira para favorecer os apaniguados políticos de outros países, né? Principalmente da América Latina. Então, você vê a postura do Lula com a China, com a Rússia. Então, de certa forma, as relações internacionais acabam explicando muito a política nacional. Né? Hoje você falou que a esquerda, nitidamente a gente sabe que a esquerda é organizada e a direita não tem alguém, né? Ainda tá com a figura do Bolsonaro um pouco mais... Mas ela sempre foi, historicamente, a direita sempre foi desorganizada, porque você falou isso em algum momento também no começo. Infelizmente, a direita sempre tem essa tendência a mais ficar apenas nos interesses nacionais. Tiveram algumas tentativas de pessoal, democracia cristã, então aqui na América do Sul fizeram, depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, uma confederação de partidos democratas cristãos e tal, mas acabavam não tendo isso, porque às vezes a proposta política ou ideológica, enfim, era voltada a um país, não uma visão global. Já a esquerda, principalmente marxista e comunista, tem mais uma visão global do que de fato nacionalista. Então, a visão de mundo. Então, por exemplo, eu fui para Portugal em dezembro, para um evento religioso e tal, foi aproveitar para fazer umas conexões políticas, saber como é que tá. E aí, na cabeça dos políticos de lá, eles só têm interesse com a política e partidos europeus, porque a União Europeia tem um parlamento, então ele só tem interesse até a sua última instância. O que acontece para ele no Brasil, na Argentina e tal, não tem interesse, porque, tecnicamente falando, não vai afetar a vida deles. Então é uma visão mais míope, né? Tem até dar uma bronca neles, tá? Mas eles não conseguem enxergar às vezes. Então para eles é até a União Europeia. Depois disso é só diplomacia pro forma, né? Ou comercial, mas não política, ou partidária pelo menos. Já a esquerda sempre teve essa visão, principalmente marxista, né, de algo global, porque o que vai unificar é a classe do operariado e tal, né, e não são as nações. A direita sempre teve essa limitação de ficar focado muito na política nacional. Você acha que com a chegada do Trump ele consegue fazer uma unificação aí? É aquela questão, né? Os americanos sempre tiveram um problema estrutural de, assim, dos meus interesses. Não esse de fato de ajudar o país porque acredita nisso. Então, o que for do interesse dos Estados Unidos, ele vai fazer. O que não for do interesse dos Estados Unidos, ele não vai fazer. Então, ele não vai sacrificar os Estados Unidos, inclusive financeiramente, para salvar outro país por questão de humanitarismo. Isso você nunca vai acreditar que vão fazer isso. Tanto que, por exemplo, a Polônia, né, que é um dos países mais conservadores, podemos dizer, do Ocidente,
eles têm uma bronca estrutural com os Estados Unidos, mesmo quando tem um governo de direita. Porque quando houve a Segunda Guerra Mundial, Hitler invade, né, inicia a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e os Estados Unidos chegaram assim, não vale financeiramente a gente petar Hitler, então vamos deixar lá a coisa acontecer e conquistaram a Polônia e sofreu do nazismo e depois do comunismo. Então, tem muitos países, né, do leste europeu principalmente, que tem uma bronca, né, tem um sentimento ruim, né, com alguns países dos Estados Unidos, porque percebe que quando não é do interesse dos Estados Unidos, eles não vão se sacrificar. E, de certa forma, você vê que na esquerda tem uma cooperação maior. Você vê que o Lula está se acabando dentro do Brasil, mas é para ajudar os amigos dele. Eles vão até o fim. Então, você vê que existe uma solidariedade muito maior do que existe na direita, ou assim por diante. Se acabando politicamente. Tá, sim. Financeiramente, não então você vê. No longo prazo vai dar errado, mas você vê que é fiel até o fim, de certa forma, aos aliados. Os Estados Unidos, de certa forma, não. Como eu acho que é do interesse do Trump neutralizar um pouco a influência da China sobre o Brasil, então ele acho que vai procurar fazer com que a direita retorne, assim por diante. Mas é por conta disso. Se não houvesse China na jogada, a Rússia, assim por diante, eu acho que talvez não iria se envolver. Queria que você explicasse um pouco o conceitual que a gente aprende até lá na escola, lá, a questão na escola de líderes, aquela questão do esquerda e o extremo esquerda é o comunismo, extremo esquerda é o socialismo e comunismo, né? E aí do direito também. Queria que você explicasse essa questão conceitual para entender para onde vai. E eu lembro que o comunismo é o extremo do esquerda, né? De certa forma, sim. Ele era considerado como ruim, assim como o de direita é o extremo do nazismo. Qual foi o problema? A visão esquerda e direita, como se fosse uma linha horizontal, se aplica mais ou menos até o século XIX, que era conservadorismo, tradicionalismo contra liberalismo. Quando começam a surgir outras ideologias que são radicalizações da esquerda, então, historicamente falando, os socialistas foram dissidentes mais radicais dos liberais. Os comunistas foram dissidentes dos socialistas. E os fascistas, depois nazistas, eram dissidentes da esquerda. Não saíram... Isso que é importante para a parte histórica também, para não ficar só uma questão de ideias. O que aconteceu geralmente? Tinha uma pessoa que era de um grupo político, de um partido, ele começava a discordar porque era mais radical e fundava o próprio partido. Então isso aconteceu pelo fascismo. Mussolini ele não era de um partido conservador, monarquista, católico. Ele era egresso de um partido socialista italiano. Hitler, a mesma coisa, os egressos lá, tanto que era nacional-socialista. Então, eles não saíram do lado conservador, eles saíram do lado mais radical socialista. Da mesma forma que os socialistas do século XIX, comunistas, saíram que eram dos partidos liberais, né? Então, Proudhon, que era um nome mais famoso antes de Marx, que era francês, mesma coisa. Então, há essa radicalização e aí começa a surgir essas ideologias que a gente não pode mais falar só de esquerda e direita. Às vezes é um triângulo, né, com 3 eixos, para liberal, socialista e fascista. Então, esquerda e direita hoje em dia é algo mais complicado, né? A gente fala eu digo de forma didática, mas não abrange, você não consegue mais explicar a realidade. Só na época da Revolução Francesa, até o início do século XIX. E aí tem essas radicalizações. Então, há esse processo de radicalização desde então, né? Da Revolução Francesa, que era liberal, os revolucionários se diziam liberais. Aí depois das dissidências socialistas, depois os comunistas, depois nazistas, fascistas, assim por diante. Então, é um processo de radicalização dentro do próprio grupo, do próprio poder, do próprio partido. Que as pessoas linkam hoje demais, né? Até queria entender o que é o fascista, que todo mundo fala, mas linka muito ao nazismo à direita, né? Você é nazista, você é de direita. É para poder justificar o inimigo. Que o regime totalitário, que é algo muito forte do século XX, é aquela questão, tudo que não for do meu grupo é do mal. Então não tem uma visão de compartilhamento de poder e tal. Tanto que eles falam que isso é uma ilusão liberal, democrática. Eles vão a respeito da democracia. Quando eles falam, é só para querer falar, parecer que é bonzinho. Então, na visão totalitária, tudo que não for do grupo deles tem que ser destruído. Então, a questão do totalitarismo, tanto que é a questão do partido único. A China é o partido único, tem um partido só, né? Ou na própria Rússia, tem outros pró forma, né, na oposição, mas
Então, há anos sem ter uma rotatividade do poder. Então, para justificar no Ocidente como houve esse trauma do fascismo e do nazismo, para o comunista justificar algumas coisas de censura, né, de perseguição e tal, tem que falar que a oposição é um monstro. Qual é o monstro para nós do Ocidente, inclusive o nosso do Brasil? Foi o nazismo e o fascismo, porque nós mandamos tropas para combater os alemães, os italianos lá, os nazistas, fascistas lá na Europa, com a FEB e tal. Então, psicologicamente falando, você falar que é contra um cara que é cristão, o eleitor não vai criticar também, mas você fala, não, fulano é fascista. Aí fala, pô, então aquele cara é ruim, ele tem que destruir. Então, é uma questão mais de narrativa, mais de marketing, de psicologia, do que de fato é uma questão técnica. Então, queriam falar que Elon Musk era nazista. Aí, né, aí ele falou, toda hora tenta taxar isso, já meio que cansou já. Então, é uma questão de narrativa mesmo. Uma visão totalitária, o adversário tem que ser um monstro para justificar eu ser totalmente violento. Então, é uma questão mais de psicologia mesmo. E o que é o fascismo? Ah, Bolsonaro é fascista. Tá. Até vejo o Pavanato fala bastante lá. Tá, e o que é fascismo? Ninguém sabe responder. Eu gosto de história porque você acaba entendendo a partir dos processos. E por conceito de definição, é muito ruim que todo mundo tem uma definição diferente. Historicamente falando, o que é que houve? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o mundo houve uma ruptura entre o mundo antigo, então o mundo era quase todo monarquista, virou republicano, né? A questão da democracia e tal, o comunismo emerge com a União Soviética, os Estados Unidos também com uma superpotência, antes era um país importante, mas era a Europa que mandava. E há desolação, né? As pessoas ficam desoladas na Europa por causa da crise, essa coisa toda. E aí, na Itália, pelo menos, que foi um país que teoricamente venceu, estava do lado dos aliados, só que economicamente sofreu muito, não valeu a pena ter entrado na guerra. Alguns membros que eram ligados a um partido socialista, inclusive Mussolini, viram que a exploração, a desigualdade não era tanto entre classes, ou seja, entre a classe burguesa e a classe operária, né, do proletariado. Porque na Primeira Guerra Mundial mostrou que era um conflito entre países. Porque na visão de Marx isso era irrelevante, mas de fato demonstrou o quê? Que o cara que era do operariado, do proletariado, quando foi lutar, ele matou alguém do proletariado do outro país. Então ele colocou o país acima da condição social dele, né, de trabalho. Então alguns intelectuais italianos, percebendo isso, falaram, não, vamos criar então uma ideologia do país, só que eles eram egressos do socialismo. Então eles fizeram uma mistura entre essa questão do Estado acima de tudo, com a visão nacionalista. E aí cada país acabou criando essas visões mais autoritárias. Então, por exemplo, a questão do Salazar lá é diferente do Franco de Espanha, é diferente do fascismo lá do Mussolini, do nazismo de Hitler. Então não há uma uniformidade. Então cada caso é um caso, né? E o do nazismo foi a mesma coisa. Houve aquela falência toda, democracia liberal, a República de Weimar, que foi aquela transição, né, entre o fim do Império Alemão e a ascensão do nazismo, não estava funcionando, né, inclusive a parte econômica. E aí eram pessoas que eram ligadas ao socialismo alemão, falaram, a gente tem que então exaltar a questão da pátria e não apenas ao global. Então é como se fosse uma versão socialista, mais nacionalista, porque esse país estava em desvantagem, podemos dizer. Então a Alemanha quebrada e a Itália também. Então acabou criando esse monstrego, que é uma mistura de socialismo com nacionalismo. Isso é o fascismo. Então o fascismo seria tecnicamente isso. Que não tem nada a ver com o que a gente fala aqui. Não tem nada a ver, porque esse que é o ponto. O Churchill, foi o primeiro-ministro da Inglaterra, assim, ninguém pode falar que ele era nazista, ao contrário, combateu. Ele falou isso, que foi um erro da Inglaterra e dos outros países terem tirado as monarquias, né, da Áustria, né, que era do centro da Europa, e da Alemanha, né, porque isso permitiu que houve uma instabilidade e houvesse ascensão desses países. Então, a proposta conservadora, entre aspas, era ter mantido as monarquias de acordo com as adaptações do tempo. Então, a visão conservadora perdeu na Primeira Guerra Mundial.
E aí venceu a liberal, que não deu conta e acabou dando margem para a ascensão do fascismo, o socialismo, assim por diante. Então o fascismo tende a ser mais esquerda do que Só que eles não querem admitir porque é feio, entendeu? Ele tem que falar que a direita é uma desgraça e tal. Então você tem que ter a narrativa para conquistar o poder. O que importa é conquistar o poder e se manter lá. Eles não querem saber se está certo ou errado. Então ele vai mentir se for necessário, que ele quer ficar no poder. Você acha que foi uma pergunta, na Primeira Guerra Mundial, então, que começou a cair a questão da monarquia dentro dos países? Foi, porque o Congresso de Versalhes, qual era o problema? Isso aí também tem um monte de livro. Tem aquele Democracia e Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe, ele menciona por cima isso. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, né, com a França também, queriam o quê? Que a Alemanha perdesse as colônias, dessa indenização e tal, mas que não mudasse o sistema político. Né? A Áustria continuasse sendo Áustria, o Império Austríaco, que hoje abarca o quê? A Hungria, a Bósnia, a Croácia e tal. Ou seja, muitas das guerras que nós tivemos no leste europeu, na dita Iugoslávia, assim por diante, limpeza étnica e tal, não aconteceriam se tivesse continuado o Império Austríaco, austro-húngaro, porque eles respeitavam as etnias e todo mundo se misturava. Então, eles continuariam as monarquias do Império Austro-Húngaro e do Império Alemão. Com a entrada dos Estados Unidos no Congresso de Versalhes, o presidente era o Woodrow Wilson, era muito progressista, super maçom, e ele exigiu que derrubasse, que tirasse, porque é uma questão ideológica. Então não estava na pauta no início, mas houve, né, essa influência americana para derrubar. E aí acabou tendo. Então tem um livro do húngaro, que é até de esquerda, não é de direita, mas ele fala, né, Requiem por um Império Defunto. Não tem em português, tem em espanhol, italiano e tal. Foi editado na Espanha, com pré-edição. E ele fala isso, que foi uma articulação dos Estados Unidos principalmente, mas também da França, que era republicana, para disseminar essa ideologia que acabou fracassando. Né? Porque o povo alemão, o austríaco, dos países não queriam isso, mas foi forçado de cima para baixo. Então acabou gerando a Segunda Guerra Mundial. Então fala, a Primeira Guerra Mundial e o Congresso de Versalhes principalmente gerou a Segunda Guerra Mundial. Né? Não precisava, mas acabou resultando nisso. E foi onde acabou com a monarquia, com as monarquias. Então com as monarquias, porque a visão conservadora perdeu na Primeira Guerra Mundial. E aí a parte progressista chutou o balde, deu esse problema. Entrou. Eu vi um conceito uma vez, nem sei se é isso mesmo, onde a gente falava que era política, como se fosse um tripé, né? Política, a monarquia e a igreja. Eram os três, quase os três poderes que balanceava, né? Sim, sim. Isso existiu de fato, esse conceito, e hoje, pelo jeito, já era, né? Que eu estava conversando com uma amiga dias atrás, que ela falou assim, monarquista? Eu falei, não, sou porque ela morou na Nova Zelândia. A pessoa não sabe que Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Japão, Noruega, um monte de países são. Que o princípio da monarquia principal é a separação maior de poderes entre a chefia de Estado e a de governo. Porque o maior risco que tem, e isso que estimula no Brasil várias ditaduras, é colocar as Forças Armadas na mão de um filiado partidário. Ou seja, vai submeter uma instituição, que são as Forças Armadas, que devem ser neutras, né, subordinadas a um chefe político partidário, ou seja, os interesses partidários e não da nação. Então, como você tem a questão da monarquia, você separa isso, ou seja, tem algo estável, permanente, que não depende de partido político, não é refém de partidos políticos, interesses, lobbies e tal, que será a parte da diplomacia, a parte das Forças Armadas, assim por diante, e o judiciário também, tá? A indicação da STF, botar... Então, por isso tem esses absurdos, o cara bota o advogado pessoal para ser ministro da STF. Isso aí não existe, não tinha no Brasil, na monarquia, não existe em nenhum lugar que a monarquia é isso. E o outro lado, que é a parte transitória, que tem que existir mesmo, da disputa da pequena política, né, entre os partidos políticos. Então, às vezes tem um partido, depois outro, mas não compromete o funcionamento, um projeto de país. Mas desculpa te interromper, quero que você continue. Sim. Mas isso já não existe hoje em alguns países que não é monarquia, mas como a presença do primeiro-ministro? Tem a questão parlamentar, mas sempre acaba, de certa forma, gerando algum conflito. Por exemplo, lá em Portugal e Espanha, né,
tiveram trajetórias parecidas. Inclusive, tiveram ambas ditaduras ao longo do século XX, que empobreceram, etc., aquela coisa toda. Só que Salazar, como era muito narcisista, isso eu estava pesquisando para eu ter uma bronca enorme com ele, ele não quis restaurar a monarquia, que ele falou que tinha que ser só ele, que depois que ele morrer ia acabar tudo meio, eu tava nem aí. Foi assim... Foi o último rei. Era narcisista mesmo. Não, era o ditador do século XX. Tá. E Francisco Franco, que era militar, que era espanhol, fez também uma ditadura, só que ele sempre disse, e de fato concretizou, que depois que ele morresse, iria restaurar a monarquia. Então, até a década de 70 e 80, Portugal e Espanha estavam parecidos em termos de dinheiro, de recurso e tal, e fizeram uma transição para a democracia. Portugal para uma república e a Espanha para uma monarquia novamente. Aí o resultado depois de 30, 40 anos agora, né? Portugal está muito mais pobre que a Espanha, toda hora instabilidade. Então o presidente e o primeiro-ministro ou são amiguinhos ou são inimigos totalmente, porque se forem do mesmo partido, um vai passar por um no outro. Se forem de oposição, eles vão um querer sabotar o outro ou querer derrubar o outro. Lá na Espanha, quando virou monarquia, né, houve uma estruturação em termos institucionais, e mesmo lá a esquerda sendo muito mais radical do que a de Portugal, como tem um rei, ele segura a onda. Então, tanto que ele não tem um problema eleitoral, tá? Ele convoca novas eleições para ver se o povo quer manter o governo ou não, essa coisa toda. Está acontecendo isso em algum país? Do Trudeau, Canadá? Tem do Canadá, porque o rei Charles é o rei do Canadá também. Ou seja, mesmo que o governo dê pau, as instituições continuam funcionando porque tem um rei que mantém de forma poder moderador. Então ele não é filiado a partido político, tem poderes ilimitados, mas garante que o país continue rodando enquanto tem esses problemas políticos. Então a Espanha conseguiu ser uma prova, eu acho que o Brasil seria o mais próximo disso, de certa forma, por conta da cultura, da história e tal, do que seria uma Espanha. Então se o Brasil tivesse estado na monarquia continuada, seria mais ou menos uma Espanha. Então Portugal tem salários super mais baixos. Essa parte política se puniu que a Espanha, sendo que eles estavam 40 anos atrás, quando estavam assim, de ditaduras, com situações semelhantes. Porque conseguiram um projeto de longo prazo. Já Portugal fica naquelas picuinhas, né, entre partidárias. Então, por causa disso que eu acho que o parlamentarismo também é limitado, que nem a Itália também, ou a França. Toda hora na França, nova Constituição, pega fogo, toca fogo, Macron desmoralizado e tal. Itália, tinha um partido lá importante, a democracia cristã, só que depois implode. Aí toda hora troca de presidente, de primeiro-ministro, não tem nenhum partido que consegue fazer uma coalizão. Então, é instabilidade pura. Então, as que são monarquias conseguem manter uma certa estabilidade por conta disso e um projeto de longo prazo. Olhando no zoom-out aqui do planeta, os países que hoje ainda em monarquia estão num elevado crescimento aí? Sim, por exemplo, até e para não associar só a questão de conservadorismo ou não, os países escandinavos, né, que são aquela coisa de bem-estar social, então Dinamarca, Noruega, Suécia, ou até mesmo pode incluir então a Holanda, Bélgica e tal, né, se for estender, são todas monarquias. Só que eles conseguem ter algo sólido, que evita crises. Por exemplo, da Dinamarca, renunciou a rainha, Margarida II, se não me engano, que fez 80 anos, falou, vou aposentar, assumiu o filho, está cheio de energia, acho que no final dos 40, nos 50 anos, reestruturando e tal. Tanto que eles, acredito que hoje a Groenlândia ainda é da Dinamarca e não dos Estados Unidos, porque era uma monarquia. Se fosse república, provavelmente os Estados Unidos já teria comprado, invadido, algo do tipo. Então tem essa capacidade de renovação sem ter ruptura. Já nas que são repúblicas, tem que ter um caos, escândalo, interrupção para conseguir ter alguma mudança. Então, até nesses países que são ditos de referência, né, de bem-estar social, né, mais à esquerda, essa coisa toda, eles são monarquia, porque só com uma monarquia que eles conseguem permitir essas políticas progressistas. Porque senão eles já teriam entrado em crise há muito tempo. Você acha que está tendo um movimento monarquista? Tem, mas qual o problema no Brasil também? A questão da família imperial também. Então, sem uma questão de uma estruturação, de uma monarquista, assim por diante, não dá certo. Infelizmente, os príncipes que nós temos, alguns, já são mais idosos. E aí, diferentemente da Europa, que quando começa a ter um problema de idade, eles renunciam a favor dos filhos, dos sobrinhos, e aí dá uma renovação.
Na da Espanha teve isso. O rei Juan Carlos teve um escândalo de corrupção lá, ligado à irmã dele, uma coisa assim, do cunhado. Ele renunciou, assumiu o Felipe VI, aí renovou. Da Dinamarca, a mesma coisa. Da Bélgica também, fez 80 anos e saiu. Então, essa visão, às vezes, que a gente tem da nossa família imperial, da geração mais antiga, já tem mais de 80 anos, não querer passar para o pessoal mais novo, e isso dá uma maior dinamicidade, compromete o movimento, né? Ou seja, ainda existe no Brasil? Tem. Família imperial? Porque eles ficaram exilados, quando a ditadura militar do lado do Deodoro, assim por diante, e eles retornaram, na época, se não me engano, do presidente Epitácio Pessoa, 100 anos atrás. E aí uma parte da família voltou de vez e outra continuou. A que voltou logo foi morar em Petrópolis. Eu conheço, a gente é amigo, que meu pai mora lá em Petrópolis, meus pais. E aí eles moram até lá. Tem um palácio, Laudaima, aquela coisa toda. Coisa toda não sei. Tem um palácio ainda? Tem. Porque o que era o principal, ele virou museu, tendo o governo federal. Se não me engano, é o museu mais visitado do Brasil. E não é gratuito, é pago, tal, aquela coisa toda. Ou seja, mesmo sendo pago, se não me engano, o mais visitado do Brasil. E aí, no fundo, a parte de trás, que era como se fosse o anexo do palácio, ele tá. Então, também tem a casa da Princesa Isabel, que também devolveram e tal. Então, tem esse parênteses e tem outro ramo, que ficou mais tempo na Europa e retornou. Aí tem até o deputado Luiz Felipe, que é desse ramo e tal. Então, eles têm esses descendentes. Só que, diferentemente da Europa, né, que mesmo os países onde não tem já monarquia, mas tiveram, então Itália, Portugal, lá a coisa é mais organizada. Aqui é muito amadora por decisão, inclusive, da própria família imperial. Então, uma das coisas, uma autocrítica, podemos dizer, é que falta um certo profissionalismo e que tem pessoas que devem largar o osso. Então, você fez 80 anos, meu filho, deixa seu sobrinho de 30 e poucos, 40, tocar o negócio. Né? Como os reis fazem isso. Então, às vezes tem esse tipo de atitude e acaba influenciando negativamente a questão do movimento e tal. Então, para resumir, então a gente tem reis hoje no Brasil. Tem. A família Orleans de Bragança existe. E se casaram com parentes, por exemplo. Do ramo de Petrópolis, né, esses príncipes do ramo de Petrópolis, a avó deles era princesa de Espanha. Então, esse príncipe ele é primo de segundo grau do atual rei de Espanha. Tanto tem cidadania espanhola e tal. E são parentes de outros reis ou ex-monarcas de outros países. Por isso eles casam entre si, para também ter esse contato maior a nível de rede de relações internacionais também, para ajudar o país, essa coisa toda. Então, existe e a gente quer ajudar a ver se consegue divulgar, organizar melhor essas coisas. Eles têm algum poder, alguma coisa aqui? Não, são normais. O que eles têm, de fato, é a questão do laudêmio, porque Petrópolis era uma fazenda privada e não do governo, da coroa, de Dom Pedro II. E aí ele quis que fizesse um loteamento, né, já que ele estava morando lá, para as pessoas morarem junto, perto dele, que ele passava o verão em Petrópolis, porque o Rio de Janeiro era muito quente no verão. E aí, ele, ao invés de valia mais a pena do que vender o terreno em si, pagar um laudêmio, porque essa taxa anual, assim por diante, ajudaria a manter o palácio, aquela coisa toda. Então, quando eles voltaram, uma fonte de indenização, retornaram esse direito deles, que é só no centro de Petrópolis, não é no município todo, como o pessoal acha. Então, eles têm a companhia imobiliária que é para isso, só que são pessoas normais. Não tem nenhum direito a mais em relação a isso, não. E eles trabalham? Pergunta. Alguns sim, outros não. Que Alguns sim, outros não. Na nossa cabeça, a gente já entende que eles são muito ricos, né? Sim. Alguns trabalham, por exemplo, lá tinham o Jornal de Petrópolis, outros trabalham nessa parte mais artística e tal. Cada um faz o que quer. Né? Então, acho que não tem uma homogeneidade. A família já ficou muito grande. Então, tem uns que moram na Europa, outros aqui, outros trabalham, outros não. Muitos, então. Né? Então, são bastante. O que, de fato, eu acho que é importante é tentar, né, retomar essa questão da vida pública, né? De, olha, nós existimos, nós estamos aqui para ajudar, inclusive nesse momento de crise, que o Brasil está mostrando que não é um problema de pessoa, de estar Bolsonaro ou não, Lula ou não. É um problema estrutural, é sistêmico. Então, se é algo sistêmico, a solução tem que ser estrutural também. E não trocar pessoa X por pessoa Y. Voltando a um tema que a gente estava falando, que eu fiquei com uma pergunta na cabeça. Historicamente, a gente está falando que o comunismo não foi algo muito legal, assim. Por que algumas pessoas hoje têm tanto orgulho de falar, inclusive o Lula nomeou um ministro 100% comunista, nem lembro como é que foi a frase,
tem partido comunista, se era tão ruim? Porque, como eu falei, desde a Revolução Francesa principalmente, quando a política se tornou Deus, é um ídolo, aí criou a ideologia. Então são pessoas que, querendo buscar um sentido da vida, ao invés de buscar na filosofia ou na religião, assim por diante, como antigamente se fazia, busca na política. Então ela começa a ficar cega para todos os efeitos, porque se ela admitir que aquilo está errado, ela vai ter uma crise existencial monstruosa. Além dos interesses também, né? Tem gente que vive financeiramente, come com isso por conta dessa cumplicidade. Então finge que não está vendo nada, né? Se prostitui para o poder. Então, tem um livro muito interessante do francês Raymond Aron. Ele foi colega de Sartre, então ele falou que Sartre é um falso mesmo e tal, que é O Ópio dos Intelectuais. Foi reeditado no Brasil, é um clássico, é do século XX, o livro. E ele fala isso, ele faz uma comparação do comunismo como se fosse uma religião sem Deus. Então, Marx seria o profeta, o proletariado seria o povo escolhido, o comunismo seria o paraíso, que em algum momento vai chegar, não sabe quando. Então, ele faz esses paralelos de forma genial, mostrando que... E os intelectuais... Da mesma forma que o Marx ele faz um trocadilho. Marx fala que a religião é o ópio do povo, falando que a religião é só para alienar mesmo. Ele faz essa brincadeira. E o comunismo é o ópio dos intelectuais. Então, os intelectuais, como acabaram perdendo a fé por N motivos, né, acabam acreditando no comunismo como se fosse uma religião. Aí isso explica porque Sartre, que condenava a atuação da França, dos Estados Unidos de forma desumana em alguns casos, ficava cego, né, fingia que não via nada quando a Rússia, a União Soviética, fazia algo de errado. Porque era uma questão de fé. Né? E quando tem uma fé cega, eu não tenho mais como fazer. Então, esse que é o problema. A ideologia é o ópio, né, dos intelectuais, das pessoas de forma geral. E aí, esse que é o problema. Você vai discutir a religião dele, né, do Lula, assim por diante, ele acredita naquilo e tendo interesse também. Né? Então, inclusive financeiro, temos trilhões em jogo e não vai largar o osso facilmente. Então, tem essa questão. Já que você entrou nesse tema, trazendo para a atualidade hoje. Hoje a gente fala que comentamos por cima, assim, mas eu queria entrar a fundo no tema agenda woke, né? Para começar, o que é isso, woke? De onde veio isso? O woke seria despertar, né? Que acho que a parte histórica, ele falou assim, isso é muito interessante. Que o dito movimento comunista ele vai modificando ao longo do tempo. Então, qual era a visão, por exemplo, de Marx, né? Que seria o pensamento marxiano, mesmo, estrito senso. Ele tinha essa visão mais economicista, que ele leu os economistas, ele achava o quê? Que o motor da história seria a luta de classes e que a economia iria determinar, ia pesar mais de como seria a parte política, a mentalidade e tal. Então, ele fala que a infraestrutura, que seria as bases materiais da economia, basicamente, iria determinar, influenciar como você pensa, como você age, como é o sistema político e tal. Só que depois que Marx falece, Engels, que era o grande parceiro dele, inclusive financeiro, que sustentava Marx, escreve um clássico, que é a origem da família, da propriedade privada do Estado. Começa a dar um insight falando assim, olha, provavelmente é o inverso, ou seja, é o surgimento da família que acaba legitimando, criando a propriedade privada e depois o Estado, que Marx achava que era o inverso, você tinha que primeiro mudar, abolir a propriedade privada para acabar com a família. Ele falou o inverso, você quer acabar com a propriedade privada, você tem que acabar com a família antes. Só que Engels acaba a ideia não se desenvolvendo, falece logo depois e tal. Aí vem no século XX alguns pensadores, e vem Antônio Gramsci, que é italiano, que ele inverte, fala, Marx trocou alhos por bugalhos. No fundo é a superestrutura que determina a infraestrutura. Porque se você não modificar a visão, que ele era italiano, ele viu, por que Marx achava que o comunismo iria se implantar nos países mais avançados capitalistas? Só que a história demonstrou o quê? Que implantou na China, na Rússia e outros países que eram considerados atrasados. Por que isso aconteceu? Marx errou nessa previsão. Porque nesses outros países, os países ocidentais, inclusive a Itália, que o Gramsci morava, a parte cultural da influência do cristianismo, da família, era muito forte. Então, para o comunismo conseguir penetrar e mudar essa sociedade, era mais difícil. Tinha que modificar isso antes. Então, ele inverte. Então, a parte cultural, a superestrutura que vai determinar
a mudança econômica, né? De abolir a propriedade privada e tal. E aí entre a escola de Frankfurt também, que eram também dissidentes, eram judeus alemães, que vão para os Estados Unidos também, e eles percebem que essa influência cultural é muito importante, que o próprio capitalismo se reproduz por meio da cultura também. Então, essa questão de música pop, né, indústria da massa, de massa e tal, essa coisa toda, o capitalismo determinava isso. Então, ele falou, então, para a gente conseguir modificar isso, a gente precisa atingir também a parte cultural, inclusive universitária. Então, por exemplo, no meu doutorado, outros lugares, a gente lê esses autores todos. Estava lendo Horkheimer, Hervé Marcuse e tantos outros da escola de Frankfurt, porque eles focaram não tanto mais no proletariado, naquele trabalhador braçal, e sim no estudante universitário, porque é esse que vai ter algum poder. Ele que vai ser apresentador de TV, ele que vai ser o influencer, ele que vai ser o político, o juiz e tal. Então eles perceberam que tem que focar no agente revolucionário universitário, porque em algum momento ele vai ter influência. Vai ser a elite, podemos dizer. E não mais o proletário. O proletário, de certa forma, vai ser atingido de outra forma. Então houve essa mudança. E aí houve um choque entre a velha esquerda, que seguia mais Marx, então tem que ser o sindicato, não sei o quê, né? Aquela coisa bem Lula, contra essa nova esquerda que é mais sofisticada, mais universitária, doutor, blá, 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 prestador de comunicação. Então, a agenda woke acaba focando nesse segundo grupo, né? Que acaba sendo também muito individualista. Tanto que está tendo muitas cisões. Eu me lembro, sei lá, eu era mais novinho, todas as meninas se diziam feministas, era moda. Só que começou a ter cisão entre elas, né? A feminista bonitinha, riquinha, começou a ser marginalizada, criticada pela feminista que era gorda, que era pobre. Então começou a ter uma cisão entre a própria esquerda. A própria questão da LGBT também. Então começa a ser a pauta identitária. E a tendência é ser o individualismo total, ou seja, eu indivíduo acima de todo mundo. Antes era o quê? Você acabava com o indivíduo, né, o coletivismo, em prol do partido, do país, do proletariado. Hoje é a exaltação do indivíduo. Eu, indivíduo, eu tenho que estar acima de todo mundo. Então, a pauta identitária acabou implodindo a esquerda, de certa forma, né? E é por conta disso que a direita está voltando com força. Porque eles, ao invés de quererem agregar, eles estão desagregando, inclusive internamente. Chegou uma pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre o Capital de Marx? Eu li na faculdade, o professor pediu, ele é professor da Universidade de Boston, tem que ler do original, não a análise. Marx ele já erra a primeira premissa dele, que é a teoria do valor-trabalho, que ele pega de Adam Smith, David Ricardo, que está errado, e a partir disso desenvolve todo um sistema econômico. Porque ele fala que o valor, né, de um objeto, de uma mercadoria, advém da média de trabalho, né, que as pessoas gastavam, né, para produzir aquela mercadoria. E isso faz com que, se você aceita essa premissa, mostra o quê? Que todo lucro que existe é exploração. Porque se vem só do trabalho, a pessoa que vive do lucro, da renda, da parte comercial, outras coisas mais, está tirando do que houve o trabalho braçal. Não. Tecnicamente, por isso que o empresário é tão criticado. O empresário porque no fundo ele está roubando, seria escravizando o funcionário. Seria o mais-valia, né? O valor excedente, tradução mais moderna. Então, é nesse erro. Para você conseguir neutralizar desde a base da parte econômica, você tem que falar que o valor é subjetivo. Ou seja, existe um valor objetivo que você gastou de fato, só que o valor de fato daquilo, no final das contas, é quanto as pessoas dão para aquilo, né? De quem compra, principalmente a demanda. Isso que explica, por exemplo, porque às vezes um vinho, né, uma obra de arte e tantas outras, isso a Escola Austríaca de Economia, o Eugen von Bombawerk, um austríaco do século XIX, explica e refuta. Porque a grande maioria das coisas que nós fazemos é uma interação entre oferta e demanda das pessoas. Então, o que é diferente para mim, um valor é para o outro. Então, essa diferença de valor entre o que foi de fato gasto de trabalho e o que a pessoa comprou é o que vai determinar o lucro, e não a quantidade de esforço. Então, a tese marxista segue essa visão ultrapassada de economia, que as pessoas enxergam isso, que para um ganhar, outro tem que perder, né? Mas o foco do capital é mais a economia, não é a parte política, não. Você estava falando
da agenda, né? Voltando à agenda woke, aí eu percebi que ela começa a fazer uma desconstrução das pessoas em todos os âmbitos dela. Aí você citou cultural, religioso, nananã, onde você falou que a pessoa sobe, né? Ela vira como... É quase o egocentrismo, que é o que eu... Antropocentrismo radical. Só que isso acaba desagregando, porque se é meu interesse acima de tudo, começa a ter um conflito, todo mundo é inimigo do outro. Então você vê que a própria esquerda, que era mais unida até uns anos atrás, acaba se implodindo. Então, isso está sendo ruim para eles. E aí, até por que eu fiz isso? Porque eu queria entrar na questão do papel do homem, né? Isso também foi algo que você sente que desconstruiu até o fato de o homem ser masculino. Essa semana você fez um post, né? Do cigarro, do charuto. Sim. Que da mesma forma que a gente falou no início da nossa conversa aqui, sobre as pessoas não estudarem, né, ou pessoas não querendo que serem educadas, é uma forma de facilitar de quem está no poder continuar dominando, é a mesma coisa dos papéis. Ou seja, essa luta não seria mais só de classes, que Marx achava que deveria existir para resultar no comunismo. É uma luta também de sexos, de gerações. Por exemplo, antigamente as gerações entre uma e outra cooperaram entre si. Essa questão de o filho ser revoltado contra o pai, isso é da década de 60 para cá. Na cidade antiga não existia isso, ao contrário. O filho ajudava a continuidade do pai, inclusive você vê até lá na Itália, na Espanha, tem negócio que estão há 200 anos na família, porque um vai, né, ajudando o outro, continuando. Por isso eles são excelentes naquilo no que fazem, né, aquela família. Então, uma dessas disputas que tem, né, de dividir para dominar, é entre sexos. E para legitimar isso, tem que falar que um foi oprimido, outro opressor, sempre tem que ser assim, que nem relação professor-aluno, ele sempre tem que colocar a dialética marxista, né, que é a tese e a antítese, ou seja, um tem que ser contra o outro para levar numa síntese. Então, o conflito é o motor da história para eles, e não a conciliação, a harmonia e outras coisas mais. Então tem que ter um conflito para poder existir a liberdade da mulher. Tem que ter um conflito para ter a liberdade do filho. Então, claro que existem conflitos no mundo, na história. Isso é inegável. Só que falar que isso que promoveu nosso avanço, né, isso que prevaleceu, não. Porque as sociedades que tiveram só conflitos se destruíram. As que conseguiram uma conciliação se desenvolveram. Então, tem sim essa questão do homem como visto como opressor, e para isso você precisa descaracterizar, tirar características dele, né, no caso, e falar do opressor, porque inclusive ele vai ser mais fácil ser controlado. Porque na história que acontecia muito o quê? Tinha um ditador, os homens pegavam armas e tiravam do lugar. Então, por isso tem que ter desarmamento, para não ter revolta. Por isso, as famílias têm que ser desestruturadas, porque aí não tem mais como a família, né, se defender contra isso. Então, é o pai Estado que vai lhe pagar a bolsa disso. Porque nem Previdência Social é uma criação recente da modernidade. Não é algo bom tecnicamente. Inclusive porque tem um famoso, né, Renato 380, tá falando isso aí. Todo mundo de economia falava isso no curso. Com o envelhecimento populacional, vai chegar no ponto que vai ter mais velho que jovem. Como é que a conta vai fechar? Já não está fechando, né? É isso. E o mundo inteiro só está esperando isso. Porque, como era antigamente, as novas gerações, com uma forma de gratidão, de amor e carinho com as antigas, cuidavam, né, dos pais, dos avós. Então, moravam juntos, ou ajudavam e tal. Então, a sua previdência é ter filhos. E da mesma forma das ordens religiosas, né? As ordens religiosas, o quê? Isso em qualquer lugar. Tem sempre um local que eles deixam os padres, frades, freiras, idosos, e os jovens trabalham, arrecadam fundos para sustentar. Então, esse é o princípio da comunidade. A partir do momento que se criou a Previdência Social, que vem com Bismarck e tantos outros, é o quê? Para dar autonomia e separar. Tira a obrigação dos filhos dos netos de sustentar os mais velhos, e tira da mesma forma também dos mais velhos de orientarem, de estarem presentes e tal, com os filhos, com os netos. Isso foi muito ruim, porque era antes, por exemplo, na cidade indígena lá, sempre tem aquela coisa do cacique, que contava as histórias. Então, às vezes, tinha uma história de 200 anos, que eles não sabiam escrever. Por quê? Porque a geração mais antiga contava, várias vezes de forma repetida,
Então, a questão dos cânticos populares, a mitologia, tudo era por tradição oral. Mas se hoje o velho ele quer ser mãe de pet, pai de pet, ficar fazendo viagenzinha com as amigas e só vê o neto uma vez por mês, rompeu essa ligação, né? E aí, de certa forma, desagrega e aí vai ter uma crise social. Então, é isso que a gente está vendo hoje em dia. Então, o idoso perdeu o papel dele, como o homem está perdendo o papel dele, da mulher, e ninguém está satisfeito. Esse que é o ponto. Está todo mundo reclamando. Perdido, eu vejo que o índice de depressão, estava falando da pós, né? Tava vendo bastante esses números. O índice de depressão é absurdo, né? Crescendo. E aí você estava falando aqui, eu comecei a ficar pensando. O comunismo, ele criou a agenda woke, praticamente isso, né? E a agenda woke, ela entrou em tudo, né? Na cultura, na família, na igreja, no INSS, né? No papel do homem, no papel da mulher. Você acha que isso já é algo pensado e premeditado lá no começo? Sim, para a concentrar. longo prazo? Porque é isso, como eu disse, tem uma visão individualista, de certa forma. Esse que é a contradição do comunismo. Em última instância, é ultra-individualista. Ou seja, é a ilusão de que o ser humano é independente de todo mundo e de todos. Então, minha família é relativamente grande. Eu sou o mais velho de 4. E foi natural, né, do nosso que a gente, mesmo brigando, algumas coisas, mas compartilhar as coisas, fazer planos em comum e não cada um fazer o que quer. Isso não existe pra gente. E isso criou uma noção de comunidade, de um ajudar o outro, assim por diante. Mas para isso tem que ceder parte da sua liberdade, né? Para ter algo em comum, a questão do bem comum. Isso no plano família. Isso da sociedade existia também, plano maior. Com esse ideal de dependência total, até de Deus, então a pessoa ela não tem que prestar contas a ninguém, porque, sei lá, ela tem emprego no concurso público, ela vai ter INSS, então ela pode mandar os filhos, nem ter filhos, se for o caso, ou não ajudar ninguém. Tem o SUS também. Então, criam-se mecanismos para aquela pessoa ser um ultra egoísta, narcisista e fazer só o que quiser. Então, aqui em São Paulo é muito forte isso. Eu sou de fora e eu vi que aqui é muito forte isso. Ou seja, eu só tenho que prestar contas para o meu chefe, caso eu trabalhe em iniciativa privada, todo mundo eu posso mandar se lascar. Isso é muito ruim, né? Então, ter essa visão de eu ser independente totalmente de todo mundo, da minha família, da minha religião, da comunidade, dos meus amigos, mas ser totalmente dependente do Estado. Então, a pessoa se torna vulnerável em relação ao Estado, senão ela vai passar fome, vai morrer e tal. E aí acaba sendo ótimo para quem é a favor dessa visão de que o Estado, gerido por um partido político, é quem vai ditar as regras. Já a visão tradicional, que é a sociedade, que é formada de forma espontânea, as famílias se formam de forma espontânea, a religião também, não foi um decreto que criou uma religião e tal. As associações, as escolas privadas e tal, sempre foram desenvolvidas e não planejadas de cima para baixo. Isso acaba não sendo contraditório, porque a pessoa ela vive vive praticamente do Estado, o Estado paternalista que faz tudo por ela. Só que ao mesmo tempo, se você conversa com uma pessoa totalmente de esquerda, ela é contra a hierarquia, né? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e aí as pessoas falam assim, não, porque lá na escola onde eu trabalho não tem essa de professor, aluno, professor mandar no aluno. Tem que ser tipo democracia, a gente precisa ouvir os alunos e ver o que eles querem. Eu falei, nossa, se os alunos pedirem para dividir a nota por todos, todo mundo tirar 10, ferrou, né? Eu falei, cara, é muito contraditório, eles não querem hierarquia, só que ao mesmo tempo eles são totalmente subserventes assim, do Estado, né? É porque algo hipócritas, eles não conseguem perceber de que é uma contradição. Como eu disse, é uma questão de fé, uma religião sem Deus. Então, para de fato a pessoa perceber que aquilo lá é ridículo e mudar de ideia, tem que ter um processo psicológico muito forte para a pessoa largar tudo que estava pensando, admitir que perdeu anos da sua vida para começar a aderir a outra. E isso exige uma humildade muito grande. A maioria não tem. E aí temos consequências claras disso que você está falando da escola, eu me lembro até hoje. Tinha uma professora minha, primeiro semestre da graduação de economia, era professora de sociologia. Ela falou, não, jovens, tem que se revoltar, não sei o quê. Aí tinha um colega lá que chegava na hora que queria, saía 5 vezes durante a aula para ir pegar água e fazia barulho. Aí ela deu bronca, aqui tem que ser sério. Pá. Eu falei,
professora, eu faço o que eu quiser. Vai me impedir? Então, a autoridade dela foi questionada, sendo que ela mesma ficava estimulando isso. Eu falei para ela, professora, ela falou, cada ano que se passa, os alunos só pioram. Eu falei, mas a senhora estimular isso é uma consequência, um efeito colateral negativo. Então, vocês quiseram libertar os alunos, entre aspas, né, que isso não é uma liberdade, isso é uma libertinagem, e que é mal para todo mundo. Então, há uma mistura de ignorância com hipocrisia nessa parte de educação. E não é à toa que a primeira vez da história, desde que é medido, né, o QI do brasileiro vai ser menor do que da geração anterior. Então, as crianças de hoje são mais burras em termos de capacidade cognitiva do que os pais. E isso nenhum país do mundo está tendo, entendeu? Na Europa sempre que sobe um pouquinho e tal, mesmo com todos os problemas. Aqui está diminuindo. Isso, assim, surreal. Você falou num dado, eu lembrei do outro dado e eu queria só para concluir. Recentemente estava ouvindo uma entrevista, a pessoa estava falando que declaradamente 0,9 a 1,2% da população brasileira se declara homossexual. 1%. Só que a gente vê o poder de toda essa agenda, de tudo que está acontecendo nas redes sociais. Você acha que tudo isso que a gente está falando, a rede social ajudou a potencializar esse caminho que a gente está indo? Não, acho que a rede social é um instrumento neutro no sentido de estrutura. E da mesma forma que potencializou essa questão, ou seja, o mundo é mais global. Tudo que acontece no outro lado do mundo a gente sabe na hora. Mas, ao mesmo tempo, ajudou outras coisas que eram contra o sistema. Por exemplo, antes você só podia assistir o que aparecia na televisão. Hoje, se eu quiser, e todo mundo faz isso, por televisão meio que ninguém mais quer saber, eu não uso, eu só uso para assistir, né, streamings, né, filmes e séries que eu quero, na hora que eu quero e tal. Você pula. Você segue as páginas que você quer e tal. O que existe ouve, e agora que parece que está mudando, um viés mais à esquerda de algumas plataformas. Só que com a eleição do Trump, parece que todo mundo mudou de ideia. Eu vi hoje que até o Google, o Meta já tinha entrado nessa, e hoje saiu uma notícia que o Google também... Eles sabem que se não, acho que não entrar na onda, eles vão se dar muito mal. Ia cortar a verificação também. Então, realmente, a parte que pode enviesar para um lado ou para o outro é mais nisso. Ou seja, a própria plataforma enviesar. Só que em si, a própria rede social, no sentido de que é o usuário que vai definir o que é que segue, o que produz e falar diretamente, assim, revolucionou quase tudo. Tanto que aquelas manifestações pró-impeachment só surgiram por causa dos grupos de Facebook. Senão não teria como. Vai fazer o quê? Vai por lista telefônica. Então isso permite uma liberdade. Pode ser para o mal ou para o bem, mas é algo tecnicamente neutro. Se existe um viés estrutural, aí seria culpa da própria plataforma e não do conceito em si. Então, de tudo que a gente falou, encaminhando já para o final, ao menos que você queira falar, você continua. Sim. Eu vejo que desde a Revolução Francesa, aí você vem falando, vem caminhando para algo, né? Que acho que foi você que comentou da última vez, que veio tirando Deus, veio tirando religião, veio tirando a igreja, e aí a gente vem caminhando para um comunismo muito mais forte marxista, e entrando hoje na agenda woke, e assim, cara, aonde vai parar isso? E o que nós, seres humanos normais, galera que está assistindo aqui, pode fazer para, sei lá, algo diferente? O que eu acho interessante, isso eu comentei até, falei explicitamente, por exemplo, para minha mãe, numa ligação recentemente, eu falo para um monte de gente. A nossa época vai ser marcada por não ficar mais em cima do muro. Que até, por exemplo, sei lá, geração dos meus pais e meus avós, existia, mesmo que você fosse mais esquerda-direita, um padrão. Estudo até onde eu puder, arranjo emprego, caso com alguém, tenho 1, 2 filhos, não sabe quantos, mas existia um padrão. Né? Ter um neto, morro e tal. Hoje, já está no ponto que ou você, cabelo azul, não caso com ninguém, lésbica e tal, pai de pet, só viajo, não guardo nada de patrimônio para deixar para ninguém, não tenho religião, ou eu sou caso católico, um monte de filho, conservador, essa coisa. Ou seja, a sociedade perdeu uma homogeneidade e está tendo uma ruptura social. E eu não sei no que vai dar, porque é como se tivesse dentro da própria sociedade 2 mundos diferentes.
Aí entra talvez um pouco que o Santo Agostinho, como talvez uma resposta à sua pergunta, do livro Cidade de Deus. Eu falo o seguinte, que dentro do mundo, né, dá para viver a cidade de Deus no sentido transcendente. Ou seja, mesmo que não conserte o sistema político, né, que é algo complicado, mas dá para viver, né, por meio da fé, uma vida feliz, com adversidades, com problemas, essa coisa toda, a gente não pode ser omisso, mas é possível sim, a gente não ser refém das circunstâncias. Então é possível sim viver a fé ainda, é possível você casar, ter filhos, ser feliz ainda, mesmo de forma limitada aqui. Então não queira resolver o mundo, resolva a sua vida antes. Mas também não pare por aí. O que for possível, cada um, quem tiver mais responsabilidades, quem tiver mais poder aquisitivo, de influência, tem que ajudar também. Mas esse que é o ponto. A gente não é refém do sucesso do sistema político. É possível sim, por isso a questão da religião permite que você tenha uma vida boa, apesar dos apesares. Porque no final das contas o mundo vai morrer mesmo. Então quem não acredita em nada, não sei o que é que vai acontecer. Quem acredita, né, na nossa fé, a gente, no final das contas, vai dar tudo certo. Não nessa dimensão, mas em outra. Então, acho que seria basicamente isso. É o que o Ítalo fala, né? Não adianta nada se preocupar com o status, com a agenda. Cara, vai cuidar da sua vida, da sua família, seus filhos. Eu até brinco nas aulas. Falei, porra, mas você tá preocupado em... O Guilherme Frei fala da 1 hora, né? Você tá 1 hora por dia para rezar, para cuidar do seu corpo, fazer uma academia, ler um livro... Cuidar dos filhos, trabalhar. Cara, você não tem tempo de rede social e agenda progressista, não dá, né? Não pode perder a esperança, eu acho que essa que é a questão. Senão você fica louco. Porque eu evito ficar vendo esses vídeos sensacionalistas e tal, que senão isso só faz mal. Então, ter esperança e procurar, de forma pessoal, né, respostas às perguntas. Acho que quem procura, acha. Porque não adianta você ter as respostas na sua cara se você não tem as perguntas. Eu acho que o primeiro passo eu quero levar a sério essas perguntas existenciais e aí até as últimas consequências. Com o tempo as respostas vão aparecer, isso aí eu tenho certeza. Fechou? Pronto. Então tá, muito obrigado. Obrigado, viu, Vitor? Queria agradecer de novo a sua presença, sensacional. Deus nos abençoe, abraço aí. Amém. Tchau, tchau. É isso, galera. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei pra caramba. Bate-papo, várias perguntas pessoais, perguntas do público aí mandou. Então, agradecer a todo mundo que seguiu, que acompanhou até agora. Tá? Encaminhe esse podcast para um amigo, para aquele amigo empresário, para quem precisa conhecer um pouco mais de história que a gente ouviu hoje. Um abraço especial ao pessoal do Estúdio Sigma, Camilinha, o Marcos, Pedrinho, o Ed, todo mundo da produção aí, obrigado. Valeu, pessoal do IC, o Anderson e a Pri. Um beijo para todos e até semana que vem.